assistir um vídeo de graça. Sim, Ana. Que? Sim. Sim, Ana. Tu não vai fazer almoço, não? Não. Preguiça. Maria, tu não vai fazer almoço? Preguiça. Maria, tu não vai fazer almoço? Não vou. Não? O que nós vamos comer então? Nós estamos esperando por você. Parede. Nós estamos esperando por você. Não percebeu, não? Eu quase destruí a cozinha fazendo um ovo. Foi fofoca do dia em que uma menina doida me parou no meio da rua gritando, perguntando se eu tinha estudado com o famosíssimo Felipe Paiva. Depois de uns meses que eu já tinha começado a gravar vídeos aqui pra internet, apenas contando aqui as minhas histórias e fofocas pra vocês, como se vocês fossem um diário, alguns vídeos começaram a viralizar e a alcançar muita gente. Alguns seguidores novos, fofoqueiros, e outros seguidores curiosos começaram a chegar, e eu tava ficando louco, porque o meu sonho de criança tava sendo realizado. Inclusive, muito obrigado a todos vocês aí. Só que, gente, eu era bobo. Esse negócio de internet, eu não sabia nada, eu só gravava e postava. E eu não tinha noção do que era 500 mil, 1 milhão de seguidores. Até que eu fui reconhecido na rua pela segunda vez. Simplesmente estava eu lá na rua, voltando do meu curso, umas 5 da tarde, o centro da cidade socado, lotado de gente. Uma menina veio na minha direção. E aí, quando ela tava mais ou menos a uns 10 passos de chegar perto de mim, ela falou assim: menina, eu te conheço! Não é tu que grava vídeo pra internet? E todo mundo que tava em volta já começou a olhar assim pra gente, ó. Aí eu aqui, ó, sem saber onde enfiar a cara, sem saber o que fazer, respondi assim pra ela: oi, tudo bem? Sou eu sim, eu gravo vídeo. Pra quê? A menina simplesmente começou a gritar assim: meu Deus! Eu sabia! Você é um querido! Eu te assisto lá, menino! Aí eu fui todo sem graça, dei um abraço nela. E aqui mesmo, ó, no abraço, eu vi o meu ônibus vindo. E detalhe, eu não podia perder aquele ônibus, porque depois dele só tinha um daqui a 1 hora. E eu tinha que estar em casa em 30 minutos pra dar tempo de eu me arrumar, porque tinha apresentação importantíssima na igreja. Só que a menina começou a puxar assunto comigo. E ela tava falando muito. E o meu ônibus passando e parando no ponto que era lá atrás. E eu ali, ó, super conversando com a menina também, altas fofocas. Parecia que a gente tinha, ó, anos de amizade. Inclusive, eu só não vou falar o nome dela aqui pra preservar a imagem dessa mini querida. Era Emily Palhares, se eu não me engano. Inclusive, Emily, se você estiver assistindo esse vídeo, um beijo pra você. Você é maravilhosa. E aí, lá no meio da nossa conversa rápida, a Emily falou assim: e aqui é verdade lá aquela teoria de que você estudou com aquele menino famoso, o Felipe Paiva? E aí, sabe aquele momento em que destrava alguma coisa na tua cabeça? Aquele nome não me era estranho. E eu realmente tinha estudado com um menino que se chamava Felipe, e era um dos meus melhores amigos. Mas, há muito tempo atrás, ele tinha ido embora da cidade. E como assim ele tava famoso? E como assim tinham teorias na internet de que eu tinha estudado com ele? E na hora que eu fui pegar o meu celular pra pesquisar e entender um pouco do que tava acontecendo, eu escuto o barulho do ônibus saindo. E aí, eu falei assim pra Emily: e meu Deus, Emily, meu ônibus tá saindo. Olha, eu amei te conhecer. Eu prometo que eu arrumo um jeito de falar contigo depois, tá? É que eu tenho que ir mesmo. Aí o ônibus fechou a porta, começou a ir embora. Eu aqui, ó, andando rápido, porque eu não queria gritar nem correr por causa da vergonha. E aí, calmamente e de repente, a voz de um anjo: peraí, motorista! O menino aí, ó, o menino vai subir, vai subir! E quem é que estava gritando? A seguidora que eu tinha acabado de conhecer. E, gente, o ônibus parou e abriu a porta. Estava lotado de gente, eu subi, né? De cabeça baixa, agradeci o motorista. Olhei pra janela do lado de fora, a Emily tava assim pra mim: tchau, vai com Deus! Gente, ele é famoso, hein? Segue-me lá! Aí as pessoas dentro do ônibus tudo me olhando assim, ó. Esse menino é famoso? Famoso? É, mulher, como é que pode? É famoso andando de ônibus? E eu lá, fingindo que não tava vendo, nem ouvindo nada, mexendo no meu celular, procurando quem era Felipe Paiva. E eu finalmente encontrei e vi quem era. E eu já seguia ele há muito tempo, sem nem ter me ligado. Comecei a olhar e percebi lá no meu perfil que ele já tinha me mandado uma mensagem. E aí eu respondi, ele me respondeu de volta. E, gente, eu tava conversando com um famoso. E a gente ficou ali, trocando mensagem e conversando alguns dias. E quando finalmente eu ia marcar da gente gravar um vídeo junto pra vocês, pra explicar o que tava acontecendo, se a gente tinha estudado junto, como a gente tinha se conhecido, a minha outra conta foi hackeada e eu perdi o contato com ele. E desde então, a gente não se fala mais. Porém, eu acho que já passou da hora da gente gravar alguma coisa junto. Ainda mais agora que finalmente eu comprei um celular novo e tô podendo gravar de volta, eu vou tentar mandar uma mensagem pra ele. E nos novos vídeos, novas fofocas, novas histórias, me aguardem. Oi, hoje eu vou contar pra vocês do dia em que uma professora reprovou de propósito 11 alunos da minha sala. Era a última semana de aula no meu primeiro ano do ensino médio. É aquela fase em que o pessoal só vai na aula mesmo pra saber se reprovou ou se passou de série. Não. É que na minha turma tava tudo bem. Mas isso porque o pessoal colava muito, muito mesmo. Até que chegou a professora
Lúcia pra dar aula pra gente. Ninguém gostava dela, porque a querida era uma ignorante com todo mundo. Tinha que ver, teve um dia que eu cheguei pra dar bom dia pra ela, ela olhou na minha cara e perguntou assim, bom dia pra quem? Porque o meu dia não tá bom. Tamarine não é pra soltar o cocô? Esse sim, mas esse é pra segurar. Tamarine é a única marca que cuida do intestino todinho. A new way to imagine your space. LG Watchtower. O dia não tá bom. Pra que isso? Mas enfim, ela já chegou na sala jogando as coisas dela na mesa dela e começou a escrever num caderno lá maluco que ela tinha. E a aula foi passando. Quando tava faltando 5 minutos pro sinal tocar e ela sair, ela levantou da cadeira dela, pegou aquele caderno, olhou pra gente e começou a falar. Como vocês viram na semana passada, a nota da maioria de vocês está muito boa comigo. Porém, devido ao péssimo comportamento da turma toda durante o ano, aqui estão os nomes dos alunos que não se comportaram bem e por isso vão perder 4 pontos na média. E aí todo mundo ficou indignado, sem entender nada. E ela começou a falar o nome de um monte de gente. Ela falou o meu nome. Provavelmente foi pelo fato de que eu ficava fofocando e conversando na aula dela. Mas eu até que fiquei tranquilo, porque eu já tinha passado na matéria dela e a minha média tava 9. Então quando eu perdi 4 pontos, eu fiquei com 5. Mas tinha gente lá que quando perdeu 4 pontos, ficou com nota vermelha. Ou seja, ia reprovar. E foi uma galerinha legal que ficou com a nota abaixo da média. E não tinha o que fazer não, tá? Essa professora tava realmente falando sério, já era. Mas quando chegou no nome do Thales, meu amigo, é simplesmente o menino mais escandaloso que eu já conheci em toda a minha vida. O Thales ouviu o nome dele e falou assim: como é que é? Eu não vou mesmo perder 4 pontos, senão eu vou ficar com nota vermelha. Aí a professora olhou na cara dele e falou assim: você já perdeu. Aí o Thales já levantou da cadeira dele e falou assim: então vamos ver, eu chamo a diretora lá agora pra ver se você pode fazer isso. E aí a professora falou assim: eu já falei com ela, Thales. Inclusive, ela adorou a ideia. Você reprovou exatamente por causa desse comportamento. Tudo você grita, tudo você fala mais alto. E aí o Thales, muito nervoso, gritando, falou assim: os professores não podem fazer isso só porque eles querem, não. Eu quero ver você falar que eu reprovei de série amanhã lá na secretaria, na cara da minha mãe. E aí a professora só falou que ia ser um prazer encontrar com a mãe dele e também desejou um ótimo ano ao pessoal que passou e até breve pro pessoal que reprovou e ia ter que estudar com ela de novo. E simplesmente saiu da sala, deixando umas 11 pessoas reprovadas. Eu já tinha visto professores que deram a louca e fizeram quase a mesma coisa, mas nunca dava em nada demais. Na verdade, mesmo um ou outro aluno que reprovava, o resto tudo conseguia passar. Só que dessa vez, era no primeiro ano do ensino médio. A parada ficou séria. Vocês não têm ideia da confusão e barraco que teve no dia seguinte. Oi. Fofoca do dia em que uma mulher fez o maior barraco lá na escola que eu estudava. Ameaçou a diretora, tava querendo jogar cadeira pro alto, querendo quebrar as coisas do colégio. Foi a confusão. Tudo isso começou lá na última semana de aula do primeiro ano do ensino médio, quando uma professora, simplesmente porque ela quis, reprovou um monte de gente da minha turma. E até aí, tudo bem. Teve um povo que ficou chateado, outros nem ligaram tanto. Mas entre eles, tinha um aluno que era meu amigo e se chamava Thales. Ele era nada mais, nada menos do que a pessoa mais brigona, mais debochada e mais escandalosa que eu já conheci em toda a minha vida. Que ficou revoltado. Falou que a professora não tinha direito de fazer isso e que se ela não devolvesse os pontos que ela tirou e não passasse ele de ano, ele ia chamar a responsável dele lá na escola pra resolver esse problema. E a professora cagou e andou pra ameaça que ele tava fazendo. Mal sabia ela. E aí, 2 dias depois, no dia do encerramento das aulas, estavam lá os professores parabenizando a galera que tinha passado, desejando um Feliz Natal, um ótimo ano novo e blá blá blá. Até que do nada começou uma gritaria em algum lugar da escola. Eram os gritos de alguém brigando. A gente ouviu uns negócios tipo assim: eu quero falar com ela agora! Eu vou virar essa escola de cabeça pra baixo! E aí, como aparentemente era alguma coisa muito séria, o professor que tava lá na minha sala falou assim pra gente: turma, eu não sei o que tá acontecendo. Eu vou lá dar uma olhada e ninguém sai de sala e nem sai dos seus lugares. Tá bom? Eu já volto. E na hora, todo mundo levantou e foi lá fofocar pra saber o que tava acontecendo também. O pessoal das outras turmas, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, professor, tia da limpeza, tia da cozinha, todo mundo nos corredores da escola seguindo o barulho da confusão, que estava vindo lá da secretaria. E quando eu finalmente cheguei perto o suficiente pra ver as 2 mulheres que estavam discutindo, uma delas era a mãe do Thales, que é a que tava gritando, batendo palma, mexendo o pescoço assim, jogando o cabelo, batendo no balcão, ameaçando jogar cadeira, mesa pro alto. E a outra mulher que estava tentando conversar com a mãe do Thales era a diretora. Só que, gente, já estava fora de controle. Todo mundo da escola já estava ali assistindo aquele barraco. Os inspetores também estavam tentando acalmar a mulher. A galera do ensino médio gritando, comemorando, batendo palma, falando: ih, tava uma bagunça, gente, aquilo lá tava uma
Maravilha. Como nada tava resolvendo aquele problema, a diretora perdeu a paciência e gritou assim pra todo mundo ouvir. Ei, 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 Vai ei. querer desenho? Aqui não é lugar pra esse tipo de Não vou comportamento. querer Se quiser conversar, a gente vai pra minha sala. Mas, se quiser continuar fazendo escândalo, é da porta pra fora do colégio ou eu chamo a polícia. E aí, pesando o clima total, a Lívia, uma amiga minha meio doidinha da cabeça, que também era amiga do Thales, gritou assim pra mãe dele. Vai, tia! Não deixa ela falar assim contigo, não! E a diretora só olhou pra cara da Lívia. Aí a Lívia, né, se recolheu, calou a boca e pediu desculpa. Mas enfim, a mãe do Thales falou que a única pessoa que ela queria conversar era com a professora que tinha reprovado o filho dela. E que ia procurar no colégio inteiro se ela não aparecesse. E a diretora, vendo que a coisa ia ficar feia, falou que a professora não tinha ido naquele dia e pediu pros inspetores levarem a mãe do Thales pra fora da escola. Aí ela olhou no fundo da alma da diretora e só falou assim: não, tudo bem. Você tá achando que eu sou boba, né? Ano que vem, o meu filho vai ter aula com ela de novo. E aí você vai entender o que é o circo pegar fogo. Porque qualquer problema, qualquer reclamação que tiver sobre ele aqui na escola, Não vou te subir. vai ter que me chamar. E ela e o filho dela foram embora. Resumindo aqui pra vocês, o que aconteceu depois? Quando a gente tava voltando pras salas pra se organizar de novo e pegar os boletins, a gente viu a professora que tinha reprovado o Thales quietinha lá na biblioteca com o olho arregalado. Eu acho que tinha alguém se escondendo. Mas na mãe dele, eu também me esconderia. E aí todo mundo recebeu os resultados, se tinha passado ou não de série. Eu tinha passado, fui pro 2º ano do ensino médio. Os meus amigos também. A Lívia por isso aqui não reprovou. E a galera do 3º ano do ensino médio ia fazer um festão depois da formatura. E eu e os meus amigos fomos convidados. Mal a gente sabia que ia ser uma loucura. E foi assim, nessa tranquilidade de sempre, que acabou o meu 1º ano do ensino médio. Tchau. Então me diga que sou o vilão. Novo Rexona O-Body é pra outras partes do corpo. Rexona não te abandona. Foi dia em que um peido causou um barraco. Pelo que eu me lembro, mais ou menos no mês de julho, eu e os meus amigos estávamos nas férias do meio do ano. E nós fomos convidados para uma festa. Mas não era qualquer festa não, tá? Era a festa do terceirão, que eram os alunos do 3º ano do ensino médio que organizavam tudo. E como eu e os meus amigos éramos do 1º ano do ensino médio, quando a gente recebeu o convite, ficamos numa animação, numa felicidade. A gente achava que estava prestes a viver a melhor festa das nossas vidas. Aí, gente, quando chegou o dia, tudo começou a dar errado. A roupa de uma das minhas amigas manchou e ela teve que trocar de última hora. A minha outra amiga tava passando mal, dor de barriga. E eu tava gripado, né? Escorrendo aqui, ó, meleca pelo meu nariz. Até não querer mais, parecia uma cachoeira. Era toda hora aqui, ó. Tava uma chuva, um frio. Alguns amigos já tinham chegado na festa. Faltava só eu e mais 3 meninas. A gente já tinha se encontrado e faltava só um ônibus pra gente pegar. Mas era o de 6 horas da noite. E aí parecia que todos os trabalhadores da cidade e todos os idosos da cidade decidiram ir no mesmo ônibus. Os vidros todos fechados, porque do lado de fora tava tendo uma tempestade praticamente. Era raio, era trovão, era vento. E o ônibus lotado, socado de gente. E quando a gente passou em cima de um quebra-mola, as bolsas de compra de uma moça que tava carregando um monte de coisa arrebentou. E foi logo que tinha fruta. Aí começou a ir fruta pra tudo quanto é lado. Era maçã rolando, era laranja rolando. Até aí tudo bem, certo? Errado! Porque a minha amiga Lívia, que era um pouco doidinha da cabeça, viu a moça lá abaixada passando no meio dos outros pra pegar as frutas dela e começou a ter uma crise de riso. Ela realmente tava achando aquilo ali muito engraçado. Ela tava chorando de rir. Teve uma hora que o ônibus ficou todo em silêncio e só dava pra ouvir ela assim, ó. Até que essa minha amiga Lívia, a doidinha, parou de rir e fez essa cara assim, ó. Aí eu olhei pra ela, ela tava assim, ó. Amigo. Eu, sem entender nada, perguntei o que foi. Quando eu terminei de perguntar, ela nem precisou me responder. Na hora, o cheiro veio. Sabe a amiga que eu falei, que tava com dor de barriga? Era ela. E naquele momento, se ela não tinha acabado de peidar, ela tava cagada. Porque subiu um fedor, o olho chegava a arder, um cheiro de ovo podre. Aí a Lívia chegou no meu ouvido e falou assim, amigo, eu peidei. Na mesma hora, eu virei pra ela e falei, eu percebi, querida. O peido tinha sido, ó, silencioso. Mas o cheiro parecia que ela tinha almoçado gambá com urubu. E aí começou a se espalhar pelo ônibus, porque todas as janelas estavam fechadas. Aí eu olhava em volta, o pessoal tava assim, ó. Aí a minha outra amiga que estava dentro do ônibus também, mais conhecida como Giovana Furacão, que era simplesmente a pessoa mais barraqueira que eu já tinha conhecido em toda a minha vida. Ela sentiu aquele cheirinho de morte. Na hora ela já ficou indignada e falou assim, nossa, que fedor! Deve ter algum bicho morto aqui dentro. Nessa hora, a Lívia fez assim pra Giovana, ó, fui eu peidei. E a Giovana, no silêncio aqui, ó, disfarçando, falou assim pra ela, credo, tu tá estragada por dentro, garota. Já verificou isso, não cagou na calça? E aí, gente, eu não estou brincando. O cheiro estava muito forte.
E uma mulher que estava mais pra frente no ônibus lotado gritou assim pra todo mundo ouvir: pô, sinceramente, hein? Sabe que o ônibus tá lotado, que tá tudo fechado e peida. Agora eu sou obrigada a ficar sentindo esse cheiro de cocô. E a Lívia aqui assim, ó. Se ela pudesse entrar debaixo do banco, de tanta vergonha, ela entrava. Aí a mulher que tinha reclamado não parou. Ela continuou falando. Só que depois de um tempo, ela não tava mais reclamando do cheiro de esgoto que tava lá dentro. Ela começou a reclamar também, falando que tinha gente com CC perto dela. Falou também que tinha gente com chulé. Falou também que se ela pudesse nunca mais na vida dela, ela andaria de ônibus, principalmente com a galera que tava lá. E ela tava falando alto, tava gritando, querendo humilhar todo mundo. Foi a hora que a Giovana Furacão falou assim pra ela: ô, querida, já deu, já foi. Ninguém aguenta mais ouvir tua voz. Pra quê? A mulher só olhou assim pra trás, ó. E falou assim pra Giovana: como é que é? Aí a Giovana respondeu: é isso aí mesmo, moça, com todo respeito, tá falando muito já. Todo mundo pagou passagem igual. Se você não tá gostando, é só você puxar o sinal aí e descer no próximo ponto. Depois disso, começou uma confusão. Essa mulher começou a gritar com a Giovana, falando que tinha idade pra ser a mãe dela, que ela tinha que ficar quieta, que ela não podia falar assim com os mais velhos. Começou a empurrar as pessoas pra tentar chegar mais perto da Giovana e ela ia gritando. Aí, umas senhoras que estavam lá atrás mandou ela ficar quieta, falou que ela que não devia estar falando assim com uma adolescente. Aí o povo do ônibus começou a concordar. A mulher tava louca, ela saiu discutindo com todo mundo. Aquilo ali virou um barraco, uma gritaria, uma bagunça. Tava Mate Supreme, o batom mais confortável de Eudora. uma maravilha. Aí, pra situação não ficar pior do que já tava, o motorista teve que parar o ônibus e o cobrador chegou na mulher antes que ela encostasse na Giovana Furacão e mandou ela descer do ônibus, porque ela tava desrespeitando todo mundo. E depois de muita conversa, eles conseguiram fazer a mulher descer do ônibus. Todo mundo comemorou, menos a Giovana Furacão, porque ela já tinha até prendido o cabelo. Ela tava doida pra resolver com a mulher, se é que vocês me entendem. Depois disso, deu tudo certo. Só faltava agora a gente chegar na festa. E se eu achei que o que rolou no ônibus foi sinistro, é porque eu não fazia ideia do que tava pra acontecer na festa. Oi, fofoca da festa mais apocalíptica que eu já fui em toda a minha vida. Basicamente, o terceiro ano do ensino médio é o último ano de qualquer aluno dentro da escola. Se o estudante não reprovar, né? Óbvio. E aí esse povo quer curtir e aproveitar ao máximo os últimos momentos com o pessoal do colégio. E no meu primeiro ano do ensino médio, a galera do terceirão organizaram uma festa nas férias do meio do ano. Só que na hora de fazer os convites pra chamar o pessoal pra festa, parece que só convidaram gente doida. E, inclusive, eu e os meus amigos fomos convidados. Vocês não estão entendendo. Quando eu cheguei na festa, eu olhei em volta. Era uma casa gigante, com piscina, o som muito alto, nenhum adulto responsável e um monte de adolescentes, um mais perturbado que o outro. Era gente gritando, tinha um povo rolando no chão, outros já virando mortal pulando dentro da piscina, uma beijação. Pra onde tu olhava, tu via os casais se abraçando, se beijando. Tava uma loucura, uma zona. Aquilo ali tava perfeito. A energia daquele lugar, todo mundo dançando, tava muito bom. Eu e os meus amigos aproveitamos muito os primeiros 15 minutos, porque depois disso foi um problema atrás do outro. Começou comigo, né? Que dei um jeito de escorregar na beirada da piscina e cair lá dentro. Eu tava com a minha roupa toda, gente, incluindo casaco, meia, tênis, todo mundo viu. Eu passei a maior vergonha. Pouco tempo depois, do nada, uma mulher mais velha, que aparentemente ninguém conhecia, entrou dentro da festa e ela tava assim, ó, procurando alguém. Aí ela olhou pra uma menina e gritou assim: "Ah, bonita! Muito bem!" Aí abaixaram o som e a festa parou pra prestar atenção no que aquela mulher tava falando. E ela tava assim, ó, indo na direção da menina igual um touro. E tava gritando assim, ó: "Ué, filha, você não me falou que tava indo pra igreja com as suas amigas? A partir de hoje você tá de castigo até fazer 18 anos. E essa mulher pegou na mão da filha dela e levou ela pra fora da festa. Todo mundo ficou em choque. Na escola, aquilo ali com certeza ia virar fofoca. Porque essa menina era uma das populares e ela se achava. E passou a maior vergonha. Não mais do que eu, que tava todo molhado. Depois disso, aumentaram o som de novo no máximo e a festa continuou. Aí parece que foi a hora dos barracos, das confusões. Tudo começou porque o celular de não sei quem tinha sumido. Aí começou uma discussão, um acusando o outro. Quando eu fui ver, já tinha gente se agarrando, puxando aqui dali. Uma gritaria e mais gente se intrometendo. O dono da casa, que também era um aluno do terceiro ano do ensino médio, tentando separar as pessoas pra acabar com aquele caos que tava. Mas ele não tava conseguindo por nada. Aí antes que alguma besteira maior pudesse acontecer, 3 amigos meus: Giovana Furacão, a menina mais barraqueira que eu já conheci em toda a minha vida; Raíssa Pimentel, a lutadora mais sinistra que eu já vi; e o Thales, o menino mais escandaloso que eu já conheci, se juntaram pra ajudar o dono da festa a separar a briga. Aí só dava pra ver a Giovana assim: "Ô garota, tu não tá em casa não, solta ela, senão eu vou dar um jeito nas duas, quer ver?" O Thales tava assim: "Vocês duas, já deu, quebrei minha unha,
Caso de vocês, olha o cabelo, todo bagunçado, olha a tua roupa. Menina, brigar é coisa de gente feia, eu já falei. E a Raíssa Pimentel, assim. Ô, irmão, mete o pé, bora. Quer arrumar confusão é lá fora, anda. E tu também, rala. Tu é grande, mas tu não é dois, não. Eu tô com cara de quem tá com medo. E aí, finalmente, depois de muito esforço, a briga acabou. E aos poucos a festa foi voltando ao normal. E eu continuava molhado, mas de resto, tudo voltou a ficar tranquilo de novo. Só que não, porque a vizinha ficou incomodada com o barulho da festa que tava desde cedo. E chamou a polícia. E quando a gente viu a luz do carro da polícia e a sirene tocando, como a vizinha já tava estressada há mó tempão, já devia ter inventado um monte de coisa sobre a festa e só tinha gente menor de idade, a partir daquele momento era salve-se quem puder, porque o negócio ia ficar sinistro. Oi, vou contar do dia em que a polícia invadiu uma festa da galera lá da escola e deu muito ruim. O pessoal do terceiro ano do ensino médio decidiu fazer a festa pra poder comemorar o último ano deles na escola, a conclusão do ensino médio. Eu e os meus amigos, mesmo sendo do primeiro ano, fomos convidados, assim como outros alunos do segundo ano e do primeiro também. Aí, né, finalmente no dia da festa, pensa aqui comigo, só jovens e adolescentes, uma casa gigante, piscina, comida à vontade, sem contar que tinha música boa e a festa não tinha hora pra acabar. O que é que podia dar de errado, gente? Tudo deu errado. Como não tinha nenhum adulto lá pra poder avisar, aos pouquinhos, os adolescentes foram perdendo a noção. Com apenas 30 minutos de festa, aquilo lá tava parecendo o próprio CAPS. Gente, eu não conseguia ouvir os meus próprios pensamentos. Porque o menino lá, querido, que falou que era DJ e ficou tomando conta da caixa de som, simplesmente deixou ela no último volume e não tava nem aí. Foi lá, curtir a festa. O pessoal só conseguia conversar gritando. E tinha gente que já gritava normalmente. Então imagina, pra onde tu olhava. Ei, você. A diarreia desregula sua rotina, não é? Tamarina e Germina recupera. Dia dos Pais Mercado Livre. Presentes em 21 vezes sem juros com cartão Mercado Pago. Onde tu olhava, tinha adolescente assim, ó, se esfregando, se beijando, era um fogo. Tinha uns meninos querendo pular de cima da casa dentro da piscina. E sem contar que de 3 em 3 minutos tinha um barraco, alguma briga por um motivo bobo. E eu lá no cantinho da parede, observando tudo, eu tava achando aquilo uma maravilha. Até que a gente ouviu e viu a sirene do carro da polícia chegando no portão da festa. Aí, enquanto começou uma correria, ninguém sabia o que fazer, pra onde ir. Eu lá no meu cantinho, só falei assim, Deus, sou eu de novo. Eu estava morrendo de medo, comecei a fazer a oração do Pai Nosso. Nessa hora, o organizador da festa desligou a caixa de som pra poder acalmar a galera e resolver a situação. A minha amiga Lívia, que é meio doidinha da cabeça, saiu do banheiro sem entender nada, porque a música tinha parado, porque tava silêncio do nada, e viu a luz do carro da polícia do lado de fora da casa. Aí a primeira coisa que ela gritou bem alto foi: "Ô, gente, a polícia tá lá fora!" Aí todo mundo começou a olhar pra ela com essa cara. Foi a hora que a polícia começou a fazer assim, blum, 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 no portão. Aí um dos organizadores da festa, junto com a sua namorada, os dois eram do terceiro ano do ensino médio, foram lá falar com a polícia. Abriram o portão. Quando eles falaram boa noite, o policial falou assim: "Boa noite? Boa noite pra quem?" E aí ele disse que já tinha recebido mais de 5 ligações denunciando a festa por causa do horário. E não é que uma pessoa tinha ligado 5 vezes, não. Era que 5 vizinhos ligaram lá pra polícia pra denunciar. Reclamaram da gritaria, reclamaram do som alto, reclamaram das brigas, dos barracos, falaram que só tinha música de palavrão, que os adolescentes estavam todos sem limite nenhum, e também falaram que não tinha nenhum responsável pra tomar conta da gente. E sabe qual era o pior? É que era tudo verdade. E o policial não queria conversa com ninguém. Ele simplesmente do lado de fora do portão falou assim bem alto pra todo mundo ouvir: "São exatamente 00:40. Essa festa aqui acabou agora. E não tem discussão. Se algum de vocês não me respeitar, eu vou acionar os pais e responsáveis de todo mundo que é menor de idade. E aí a chama vai esquentar. Vocês entenderam?" Essa era a hora dos dois organizadores que estavam falando com o policial dizerem que tinham entendido e que iam acabar com a festa, dar boa noite e fechar o portão. Mas não! Pra que facilitar nossa vida, né? A menina organizadora começou a pedir por favor pro policial deixar a festa continuar, que ela ia baixar o som. Aí o senhor policial, com toda a sua bondade, gentileza e paciência, respondeu assim: "Não interessa, eu já falei que acabou." E aí o abençoado do namorado da menina mandou, ele teve a coragem de mandar o policial falar direito com a namorada dele. Aí o policial mandou ele calar a boca, falou que não tava falando com ele. O menino ficou ofendido e começou a discutir com o policial. Aí o policial entrou no quintal da casa, ele passou pelo portão, ficou cara a cara com o menino, e daí pra frente foi só pra trás. Porque alguns alunos que eram amigos desse menino que tava discutindo com o policial começaram a se intrometer pra defender o amigo discutindo também. Aí os outros 3 policiais que estavam do lado de fora também entraram. Nessa hora, todo mundo viu que a situação ia ficar sinistra. E até então tava todo mundo parado, sem saber muito o que fazer. Foi uma menina começar a correr que todo mundo começou
começou também. Virou uma muvuca, um corre-corre, o pessoal tentando pegar as coisas pra poder fugir. A galera escorregando na beirada da piscina porque o chão tava molhado. Os policiais tentando fechar o portão pra ninguém poder passar. Uma gritaria, uma correria. Uns 2 policiais já tinham conseguido segurar o menino que tava discutindo e a namorada dele. Até que naquela muvuca toda, alguém gritou assim: geral, vamos pular o muro, dá pra pular, vamos meter o pé, vamos meter o pé. Aí começou, tinha gente pulando o muro, tinha gente pulando a janela da casa que dava na rua do lado. Aí agora você aí, imagina, do nada, às quase 1 da manhã, um monte de adolescente, igual uns ratos na rua correndo. Por fim, resumindo aqui pra vocês, tinha um menino que tava lá na festa, que ele morava ali por perto e conhecia os becos e as ruas. E ele ajudou um monte de gente. Porque o pessoal só foi fugindo da festa, a gente não sabia pra onde ir. E foi geral seguindo esse menino, ele levou a gente pro ponto final de ônibus, que era lá em cima, no final do bairro, e ficou lá com a gente, esperando o ônibus Corujão, que é o ônibus que passa de madrugada. A gente pegou esse ônibus e foi todo mundo pro centro da cidade. De lá, a galera já sabia se virar pra ir pra casa. O pessoal que não conseguiu fugir lá da casa foi mais ou menos umas 9 pessoas que os policiais conseguiram manter lá. Foram levados pra delegacia, os responsáveis foram chamados. Maior confusão, deu ruim legal pra eles. Com os meus amigos deu tudo certo, e comigo deu, até eu chegar em casa. Eu tinha mentido falando que ia dormir na casa de um amigo meu, só que na verdade eu fui da festa, acabou mais cedo, voltei pra casa, cheguei de madrugada, minha mãe ouviu eu chegando e tava assim na porta, ó. Passa! E o final, vocês já devem estar imaginando, né? E esse caos todo na minha vida, aparentemente, era só o início. Porque ainda tinha muita coisa pra acontecer. Principalmente com os meus amigos e na escola. Prepare-se para receber o Zé Delivery com sua bebida gelada. Mais rápido do que você esperava. Bebida gelada em minutos. É melhor chamar o Zé. Beba com moderação. Princípio. Foi dia em que teve briga lá na